Olá, bom dia irmãos, é um prazer estar com vocês agora nesse formato, através do YouTube. Não é o melhor formato, a forma como nós gostaríamos, né? Com certeza eu acredito que vocês estejam com saudade de mim, da irmã Ruth, assim como eu estou com saudade de vocês. Mas vamos aproveitar e usar as ferramentas da tecnologia para que a gente possa continuar estudando e se aprofundando na Palavra do Senhor, na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, na nossa Igreja Batista do Ipiranga. E já entrando na revista, nós estamos estudando sobre a graça de Deus. Eu acredito que você tem a revista aí com você. E espero que vocês já tenham lido o texto bíblico que nós vamos usar para falar sobre a graça de Deus que triunfa sobre a nossa rebeldia, não é? E nós já vimos uma série de lições, nós estamos indo para a 10ª lição. Nós já vimos como a graça de Deus triunfa sobre a nossa ansiedade, sobre as nossas fragilidades, sobre as nossas inseguranças, sobre os nossos medos, enfim, várias lições nos ensinando como é essa grandiosa graça de Deus, não é? E hoje o nosso propósito então é, através da lição 10, estudar a graça que triunfa sobre a nossa rebeldia. Eu criei aqui no meu quarto um cenário, espero que nenhuma limitação minha ou desse cenário atrapalhe o desenvolvimento da nossa aula, da nossa lição, e que nós possamos realmente sair mais uma vez fortalecidos e aprendendo um pouco mais das coisas do Senhor. Antes de mais nada, eu quero orar com os irmãos nesse momento. Peço que onde você esteja, você feche os seus olhos para que a gente possa orar juntos nesse momento. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Que o Senhor abençoe o estudo da sua palavra nesse momento, cada família, cada membro da nossa Igreja Batista no Ipiranga, a vida do nosso pastor Nelson Pacheco, do Daniel na liderança da Escola Bíblica Dominical e de toda a liderança da nossa igreja, de todas as igrejas, ó Deus, que verdadeiramente pregam a sua palavra. Perdoe, Senhor, as minhas limitações nesse momento em relação às ferramentas, ó Pai, mas que nada disso impeça que possamos estudar juntos a palavra do Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu comentei com os irmãos, o propósito é estudarmos a graça de Deus que triunfa sobre a nossa rebeldia, e o texto base, se você já deu uma olhada na revista, é em 2 Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler alguns versículos, o texto todo é do versículo 1 ao versículo 20, mas nós vamos ler alguns. Mas antes de entrarmos no texto, a introdução da nossa lição vai dizer assim: esse não tem jeito. Com certeza você já deve ter pensado isso, já deve ter ouvido isso, ou já deve ter até às vezes falado isso para alguém, não é mesmo? Muitas vezes quando nós vemos alguém com uma vida pecaminosa, cometendo todos os tipos de atrocidades ou imoralidades, uma série de coisas, ou mesmo até quando nós olhamos para o nosso cenário político, não é mesmo? A gente às vezes perde as esperanças e diz, esse não tem jeito. Mas nós vamos ver como nessa história aqui do rei Manassés em Judá, não foi assim e não é assim quando nós temos a certeza do poder do Evangelho. O objetivo então da nossa lição é compreender que a graça de Deus em Cristo corrige os nossos erros, mesmo que tenhamos ido longe demais, mesmo que alguém tenha ido longe demais. Não há nada, não há pecado que a graça de Deus não possa alcançar. Então, por que isso é importante? Para que a gente saiba, nós sabemos que a natureza humana, ela a partir da queda, a partir de Adão, o pecado original, ela se rebelou contra Deus. E sem Cristo, o ser humano sempre tende a fazer o que é o mal. E talvez o mundo não entenda isso que nós estamos falando, mas o ser humano sempre vai buscar os seus próprios interesses.
e às vezes até ferir o que for que seja, o que quer que seja, para conseguir alcançar aquilo que ele busca. Mas ainda assim, não há pecador que esteja fora do alcance da graça de Deus. Nós temos que ter essa certeza, não é? Que o poder de Deus, o poder do Evangelho é suficiente e é capaz de atrair e de limpar qualquer tipo de pecado do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro e de qualquer pessoa que a gente conheça e ache que ela não tem jeito. E para que a gente então entenda tudo isso, vamos abrir, peço que você abra a sua Bíblia aí em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 33, nós vamos ler alguns versículos do 1 ao 20. E no 1 ele vai dizer: Manassés tinha 12 anos e começou a reinar em Judá. Ele reinou por 55 anos em Jerusalém. Jerusalém e Judá é a mesma coisa. E logo no versículo 2 vai dizer: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. E ele fez uma série de coisas. No versículo 3, ele reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias já havia demolido. Ezequias, o pai dele, foi alguém que fez o que o Senhor aprovava, fez uma série de reformas espirituais. Não é? No versículo 4 vai dizer: construiu altares no templo do Senhor, do qual o próprio Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Manassés, irmãos, chegou no versículo 6 a queimar seus próprios filhos. Isso era um ritual que se oferecia ao deus Baal, não é? Em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos, e fez o que o Senhor reprovava, provocando a sua ira. Isso tudo no versículo 6. Avançando um pouquinho, por conta desse formato que nós estamos, eu não vou ler tudo, mas lá no versículo 9 vai dizer: Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por conta disso, o Senhor enviou contra eles os mandamentos dos exércitos os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados, e quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Aí lá no versículo 15, só para a gente encerrar essa parte de leitura, versículo 15, vai dizer assim: Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. E para encerrar, no versículo 20, vai dizer: Manassés então descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon foi seu sucessor. Então, o que nós vemos nessa história, que também é relatada lá em 2 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o 15, nós olhamos lá também a história do reinado de Manassés, até com um pouco mais de detalhes, mas vamos entender então como foi toda a dinâmica dessa história, porque nós lemos alguns versículos, parece que foi tudo muito rápido, pecou, se arrependeu, né? Mas vamos lembrar que isso foi uma história de 55 anos, narrada aqui no texto bíblico. Então, irmãos, geralmente quando nós vemos e olhando também para a vida de Manassés, quando nós vemos alguém passar por toda a sua vida cometendo atos de iniquidade, pensamos não haver mais salvação para essa pessoa. Você já deve ter pensado isso de alguém, às vezes até de você mesmo. Eu já pensei isso de alguém, talvez até de mim mesmo. Não, eu cometo sempre os mesmos pecados, etc. Não é?
mas a gente não pode pensar dessa forma, nós não temos esse direito. Nós tendemos a ser deterministas e imaginamos que as pessoas não podem ser mudadas pela luz do Evangelho. Nós não temos esse direito, irmãos. Por que não temos? Já falei uma vez para os irmãos que lá em Efésios, Paulo vai dizer que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar seu filho crucificado, depois de morto, é o mesmo poder que é usado nas pessoas no momento da sua conversão. Antes eu era cego, agora eu posso ver. Somente então, com essa revelação especial de Deus, assim como nós chamamos, é que é possível as pessoas discernirem o que é certo e o que é errado, porque muitas vezes elas estão cegas, espiritualmente falando, não é? Então, na perspectiva divina, não faz diferença se uma pessoa se converte cedo ou tarde. E a história do rei Manassés, como nós vemos aqui, nos ajuda muito a compreender toda essa dinâmica de Deus em casos como esse, em casos de pessoas que passam a vida inteira levando uma vida desregrada, de forma rebelde, mas Deus lá no final ele escuta a oração de Manassés, ele se arrepende e ele é modificado pela graça de Deus. Percebemos que a graça de Deus triunfa até mesmo sobre o tempo da nossa vida, no qual nos entregamos à maldade e às iniquidades. Talvez se você não cresceu na igreja, ou mesmo que tenha crescido, você pode olhar para o passado e ver um monte de coisas que eventualmente você fez, que são atrocidades, se você contar para um ou para outro, não é? Mas a graça de Deus, ela apaga tudo isso. Ainda que ela não apague da sua memória, ela apague talvez da história no momento que nos apresentamos ao Senhor. Nós somos justificados por Cristo, Ele pagou todos os nossos pecados. Manassés foi rei de Judá, ali no Reino do Sul. O reino já estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, não é? Por 55 anos, foi o reinado mais longo do período dos reis de Israel, não é? E como disse no versículo 2, ele fez o que o Senhor reprovava. A história ocorreu num período, falando um pouquinho de contexto aqui, ela ocorreu num período de grandes transformações mundiais, num cenário político onde os assírios dominavam com violência e crueldade, estavam invadindo todas as regiões com seu poderoso exército. Na questão religiosa havia muitas transgressões à lei de Deus, a adoração de falsos deuses, astrologia, consulta aos seres celestiais, não é? E nós vemos aqui que com certeza Manassés se deixou influenciar por todo esse contexto, e muito engraçado, porque ele cresceu, vamos dizer assim, num lar que adorava ao Senhor, o seu pai Ezequias. Ainda assim, diante desse contexto, ele se deixa influenciar, não é? E mergulhou a nação de Judá na idolatria e no pecado, a ponto de ser considerado o pior rei da história de Judá. Então, só para a gente ver como ele foi um rei ruim, né? A gente só repetindo aquilo que nós já lemos. No versículo 3 vai dizer que ele reconstruiu os altares idólatras, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, chegou a queimar seus filhos em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiuns e aos que consultavam espíritos, provocou a ira do Senhor. Irmãos, o ser humano, ele é rebelde, não é? Talvez você está me ouvindo falar aqui e aí você pode talvez lembrar de alguém nesse momento ou pensar até mesmo em coisas que você já fez, na verdade, e muitas vezes isso às vezes pode trazer uma certa angústia para o nosso coração, tanto em relação a alguém quanto em relação a nós mesmos, mas nós não devemos perpetuar esse sentimento, manter esse tipo de sentimento. Manassés se esforçava e muito para ofender a Deus, mas ainda assim a graça de Deus é maior que o longo tempo de uma vida de pecado. Lembrando que parece que aqui é tudo muito simples, mas eu quero reforçar, essa é uma história de 55 anos. 55 anos. Quando nós lemos rapidamente no texto bíblico, parece que ele pecou, se arrependeu e deu tudo certo. Mas
várias áreas da nossa vida são influenciadas ou são afetadas quando nós cometemos pecados ou quando as pessoas que estão à nossa volta cometem pecados. Isso afeta uma série de coisas. Essa história nos mostra que mesmo quando parece não haver tempo para o arrependimento, mesmo quando já se foi longe demais e quando achamos que não é mais possível a restauração, a graça de Deus sempre triunfa sobre a rebeldia dos seus filhos escolhidos. A nação de Judá era uma nação escolhida. A nação de Judá era da dinastia de Davi, de Salomão, e como vai falar na palavra, o Senhor falou que o nome dele ia ficar ali no templo para sempre. Então o Senhor não falha nas suas promessas. Uma vez que Ele fez isso, que Ele prometeu isso, não tem como isso não acontecer. Ainda que num período de 55 anos, ali na história, se viveu um período de grande idolatria, no final, sempre as coisas acontecem da forma como Deus já prometeu, não é? Então, o que nós podemos aprender com tudo isso? Você pode acompanhar na sua revista, você tem a lição aí, eu estou com uma revista aqui de professor, não é? Nós já falamos um pouquinho de todo o contexto, e agora tem aqueles 3 pontos da sua revista que você pode acompanhar, que vai dizer o ponto 1. A graça então triunfa sobre a loucura de nossas provocações a Deus. Tem pessoas, irmãos, que gostam de dizer que levam uma vida devassa. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi. Eu prefiro ir para o inferno, porque lá vai ter festa, vai ter... enfim, vai ter bebida, vai ter imoralidade, é essa vida que eu quero para mim. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém, eu já ouvi, e tem pessoas que se orgulham disso, ou seja, elas estão loucas nesse sentido, e estão provocando a ira de Deus, não é? Mas a graça triunfa também sobre essa loucura. Nós não podemos, nós temos sempre que pregar o Evangelho, orientar essas pessoas, mas não um julgamento no sentido de que nós estamos definindo aquilo que Deus pode ou não fazer na história de qualquer vida, não é? Manassés, ele desenvolveu uma obstinada vida de pecado. Nós vamos ver lá no começo do Pentateuco, em Êxodo, em Deuteronômios, em Levíticos, que o povo de Israel era obstinado em fazer aquilo que desagrada a Deus. Na história de Moisés, Moisés sobe ao monte e por ele demorar um pouco a mais do que era o normal, as pessoas já estavam fazendo um bezerro de ouro para adoração, né? Já falei isso para vocês. O ser humano, ele tem necessidade de adorar alguma coisa. Até o ateísmo pode ser alguma fonte de adoração, não é? E quando nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando alguma outra coisa. E Manassés era assim. Ele estava adorando aqui o deus Baal, os outros construiu altares idólatras, como nós vimos. Mas ainda assim, a graça de Deus triunfou na vida dele. Qualquer pessoa, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Manassés, ou quando te vem à mente agora alguma pessoa, qualquer pessoa longe de Deus, que ainda não se rendeu a Cristo, ou qualquer pessoa que já se rendeu a Cristo, mas por algum motivo se afastou um período do caminho, é capaz de cometer qualquer coisa. Porque não existe mais princípios, não existe mais referências absolutas para essa pessoa. E ela vai andando segundo o curso desse mundo, como está dizendo lá também em Efésios capítulo 2. E você pode ler lá e você vai ver que antes todos nós andávamos segundo o curso desse mundo, com as nossas paixões, com os nossos desejos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos alcançou. E nós somos salvos pela graça, não vem de nós, para que não nos gloriamos em nada, mas é um dom de Deus. Então a graça triunfa também sobre a loucura das nossas provocações a Deus. Ainda no ponto 1, então, ainda que Manassés viveu dessa forma, Deus derramou sobre ele uma imensa e inexplicável graça. Deus é o Senhor do tempo e somente Ele pode determinar o tempo de cada um. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque nos dá esperança,
né? Tanto quando nós olhamos para a nossa própria vida, ou quando olhamos para esse mundo perdido, o caos que nós estamos vivendo agora, o caos político, o caos na saúde e uma série de coisas, pessoas trocando acusações, não é? Até mesmo, vocês sabem que eu não tenho redes sociais, mas acompanho alguma coisa pela Rebeca de alguns amigos, mas cristãos trocando acusações, uma série de coisas, se envolvendo em questões que não necessariamente é a pregação do Evangelho, é para isso que nós somos chamados. A graça de Deus é inexplicável, isso nos dá esperança, nos conforta para saber que Deus é o Deus do tempo, o Deus da história, e Ele está governando todas as coisas. Uma coisa que vale lembrar é que a Síria, que capturou, o reino da Síria que capturou Manassés, lá atrás, um dos reis da Síria foi ungido pelo próprio Eliseu, profeta de Deus. Isso demonstra que Deus governa toda a história, Ele governa todas as coisas. Não tem rei que não é estabelecido por Deus, pelo próprio Deus, irmãos. Não tem presidente da república, governador, não só do Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, que Deus não permitiu que aquilo acontecesse para o bem e para o mal. Deus governa todas as coisas e nós que somos cristãos temos que depositar nossa esperança nisso, na poderosa mão de Deus, na inerrante mão de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. O segundo ponto então que nós temos com essa lição é que a graça então considera o nosso arrependimento. Aqui nós começamos a ver que depois então que Manassés se humilhou diante de Deus, né? E orou a Deus, não se sabe exatamente quais foram as palavras de sua oração, isso não está relatado, mas Deus ouviu a oração de Manassés, percebeu que era um arrependimento verdadeiro, né? Então a graça considera esse tempo de arrependimento. Manassés teve tempo para isso. O pecado sempre terá consequências, irmãos, sempre terá. No caso de Manassés, ele foi preso, ele foi capturado, e colocaram um gancho no seu nariz, ele foi humilhado. E muitos de nós já passamos por isso. Às vezes a angústia, a dor, o sofrimento pode ser um dos meios de Deus para levar o homem ao arrependimento. Isso aqui, saindo um pouco da história de Manassés, mas com todo cuidado para não cometer nenhuma heresia, mas com certeza é algo que nós podemos ver nos dias de hoje. Quantas pessoas em meio à crise, em meio à realidade da morte, em meio à solidão, em meio à angústia, à ansiedade, não estão se perguntando qual que é a razão de tudo isso. E Deus, Ele é a esperança para aqueles que são pecadores, para aqueles que ainda não o reconheceram como o único e suficiente Salvador em Cristo Jesus, não é? A dor, a angústia pode ser um dos meios que Deus está usando, inclusive hoje, para atrair mais pessoas para o seu reino. Manassés, como eu disse, ele foi capturado pelos assírios e em momento de angústia reconheceu seus atos, suplicou as misericórdias de Deus, e a palavra de Deus vai falar que ele muito se humilhou, ele se humilhou de verdade diante de Deus. Por isso que eu disse para vocês, é um relato rápido, mas é uma história de 55 anos. E realmente nós não podemos, inclusive, questionar essas histórias. Manassés reconheceu Deus como sua única esperança, arrependeu-se de todo o seu coração e Deus se tornou favorável a ele. E aí no ponto 3, aí já caminhando para o final, a graça nos permite reparar alguns erros do passado. Em alguns casos, nesse caso que nós estamos vendo aqui, o arrependimento ele produz cura e promove reformas, irmãos. Nós não podemos julgar ninguém, mas é evidente quando uma pessoa se arrepende de todo o coração, porque ela é curada dos seus medos, dos seus anseios, do seu passado, e isso produz nela um novo caminho, uma nova forma de viver, e até permite muitas vezes, a graça permite muitas vezes que ela repare alguns erros do passado. O pecado sempre terá consequências, mas é possível sim, como nós vemos aqui, através dessa história, que Deus permita que nós possamos reparar algum desses erros.
No caso de Manassés, o que ele fez? Nós não lemos tudo aqui no trecho bíblico, mas a partir do 14 até o versículo 16 vai dizer que Manassés voltou para Jerusalém, porque Deus ouviu o seu clamor. Ele edificou os muros fora da cidade, ele reconstruiu os muros para que eles ficassem mais fortalecidos e assim não fossem submetidos a novos ataques, não é? Ele estabeleceu chefes militares, então ele era estrategista militar, e restaurou o altar do Senhor e lançou fora todos os ídolos. Então isso é um caminho do arrependimento, alguém que se arrependeu e que fez coisas novas para o reino de Deus. Então, irmãos, já caminhando para a nossa conclusão, é bem rápido, como eu disse, a dinâmica é um pouco diferente, até porque talvez vocês nem tenham aguentado me ouvir tanto, espero que vocês não tenham passado para frente ou para trás aí, não é? Mas nós não podemos determinar o tempo de Deus agir sobre nós e sobre as pessoas. As misericórdias de Deus sempre triunfam sobre a nossa rebeldia. É isso que nós temos que aprender hoje. E temos aqui um versículo, deixa eu ver só se... Isso, um versículo, desculpa. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim, irmãos, nós terminamos a lição de hoje. Como é nesse formato, não tem tempo para a gente debater, conversar, mas a partir dessa lição você pode mandar perguntas no nosso grupo do WhatsApp, tá? Para mim, para a irmã Ruth, que dará aula na próxima semana, lição 11, mas que você guarde isso no seu coração. Em primeiro lugar, Deus ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todas as situações. E a graça de Deus triunfa sobre qualquer coisa, irmãos. Nós estamos lendo e aprendendo várias áreas em que Deus triunfa sobre as nossas situações do dia a dia. Hoje foi sobre a rebeldia. Nós não podemos olhar para esse mundo em causa e dizer assim, esse não tem jeito, esse tanto faz, né? Esse já era. Deus não nos dá permissão para isso, mas Deus pede que nós oremos, intercedemos e apresentamos a cada pessoa que estiver ao nosso redor a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, e que Deus salva as pessoas quando elas se arrependem dos seus pecados. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam meditar um pouco mais em tudo isso que nós estamos falando. A revista aqui ela traz uma aplicação e eu vou ler para vocês, que diz assim: que cada um de nós, eu como professor, vocês como os alunos, avalie os nossos desejos, os nossos pensamentos e ações que têm provado a Deus muitas vezes, coisas que estamos fazendo de errado em nossas vidas constantemente. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Louvar ao Senhor por sua longanimidade. Deus é paciente, irmãos, mas nós não podemos abusar dessa paciência. E que cada um de nós, na nossa individualidade, no nosso íntimo, possa agora orar e se arrepender de alguns pecados que estamos cometendo, confessá-los a Deus e testemunhar aos outros a transformação que Cristo opera. É isso que nós temos na nossa lição 10, a graça de Deus que triunfa sobre a nossa rebeldia. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar conversando no grupo do WhatsApp. Eu aguardo de verdade perguntas ou comentários sobre essa lição, tá bom? E vamos orar mais uma vez para encerrar, amém? Santo Deus poderoso, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estudar a sua palavra, ó Deus, e que o Senhor complete no meu coração e em cada coração tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor precisa falar, que o Senhor precisa arrumar, que o Senhor precisa transformar. Tem misericórdia das nossas vidas, abençoe cada aluno, cada pessoa que visualizou esse vídeo, e que isso possa contribuir para a transformação da mente e do coração, que possamos
testemunhar a esse mundo o seu amor e que não limitemos, ó Deus, a sua graça poderosa. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, um abraço e a gente se fala.